alegria de ter tua amizade, bem como do Dr. Silmar Coelho, que já de uma longa data a gente tem caminhado, eu tenho aprendido muito com esta família sacerdotal e de poder participar também nesse grupo hoje, podendo compartilhar algumas coisas nesse tempo difícil, nesse tempo no mínimo diferente que estamos vivendo em nossa geração. Meu nome é José Carlos, para quem não conhece, eu sou líder da Igreja Apostólica O Caminho de Deus, aqui no sul do mundo, né, Tiago? Aqui no sul do mundo, eu estou no estado de Santa Catarina, sou do Rio Grande do Sul, e eu tenho a alegria de dizer que o Tiago também é. O Tiago Isso aí. isso acho que ele é colorado, não é gremista não, mas tudo bem. E Deus nos enviou para esse estado, o estado de Santa Catarina, e já há alguns anos atrás, há mais de 25, 27, 28 anos, e aqui estamos trabalhando com esse ministério. E uma das coisas que Deus tem nos chamado já há mais de 20 anos, em torno de 25 anos, é para estar criando ambiente, atmosfera para a unidade. Uma coisa que sempre falou muito no meu coração, eu sou praticamente de berço cristão, é a questão do afastamento, né? Entre as igrejas, dos líderes e tal. Nós entendemos que Deus atua na multiforme graça, quer dizer, então, há muitas formas, então não há problema de ter muitas denominações. O problema são as divisões que acontecem, são as circunstâncias que muitas vezes levam a essas facções. E há 25 anos atrás, nós começamos as reuniões de unidade aqui na cidade. Hoje o Conselho de Pastores tem 25 anos, né? Começou em 94, no ano passado fez 25 anos, este ano está completando 26. E começamos reunindo bem poucos pastores, né? E porque muitos não acreditam ainda na unidade, muitos não acreditam que a unidade possa ser real, possa ser verdadeira. Mas nós temos trabalhado nisso. O Dr. Silmar Coelho já ministrou, acho que numa reunião nossa de pastores aqui do nosso conselho, e creio que você também, Tiago, não lembro se foi só na igreja, se você chegou a ministrar, né? Sim, está fazendo que sim. Ministrou aqui também em nosso trabalho. Uma das coisas que nós temos visto aqui na nossa região, gente, é um problema voltado sempre para a questão da depressão. Nós temos visto muitos pastores, eu quero contar para você, gente, que há 3 anos atrás, na mesma rua que eu morava, eu já mudei, na mesma rua que eu morava um pastor de uma alta denominação com o qual eu tomava café mensalmente nos nossos encontros pastorais, e esse pastor, aparentemente você via, parecia normal, ele e tudo mais, ele e sua esposa, e eles moravam na minha rua. Então, a gente se cumprimentava, não tinha muito tempo, né? E, às vezes ele parava o carro em frente à minha casa, a gente conversava rapidamente e tal, mas um dado dia, a esposa dele, na mesma rua, eu estava em casa naquela tarde, ela tirou a sua própria vida. Eu tão perto, eu que procurava estar ministrando, animando os pastores, não pude fazer nada, porque não sabia da situação. E muitas dessas situações, elas ocorrem de maneira silenciosa. Primeiro, nem a própria pessoa ela percebe que ela está indo nessa direção, certo? Agora, nós temos visto muitos pastores em depressão. Estão lutando, estão lutando, mas estão, enquanto lutando, sangrando, morrendo alguns deles. Alguns não morrem, não tiram sua própria vida, não chegam a esse ponto. Mas, assim, interiormente, já não tem mais sentido, já não tem mais vida. Eu conheço um amigo que ele subia no altar apenas para pregar e logo ele já saía pela porta dos fundos da igreja porque não tinha mais vontade de ver ninguém, de conversar com ninguém. E havia uma situação bastante complicada, não chegou ao ponto de desejo de tirar a vida, mas atrasou muito o seu ministério. Então, nós temos tido aqui um trabalho, gente, de trazer
a saúde, a alma pastoral. Eu fiquei muito feliz de estar participando desse trabalho, quero até me envolver mais. Já falei ao pastor Tiago que eu vou estar passando para o nosso grupo de pastores aqui. Eu hoje também faço parte da diretoria do Conselho Estadual aqui do estado de Santa Catarina, são mais de 500 pastores. Aqui na minha região são mais de 100 pastores, mas nós temos visto nesse universo muitas coisas que têm trazido um certo receio em nossa caminhada, têm trazido muitas vezes até em nós insegurança em relação à igreja. Nós temos vivido esses dias de crise de pandemia, gente, isso também tem aumentado essa sensação de insegurança, essa sensação de que vai ser o amanhã. A verdade, gente, é que ninguém sabe exatamente. Bem, sem crise, nós já não sabemos o nosso amanhã. Imagina nessa situação. Nós tínhamos um prognóstico, né? Cada um nas suas igrejas. Agora, o pastor Tiago estava comentando logo antes, né, que estava com a igreja prontinha para começar as reuniões presenciais. É importante que a gente tenha a tecnologia, é muito importante, gente, mas a questão do culto presencial, eu penso que tem a sua importância e vai continuar tendo. Vai continuar tendo porque a igreja é toque, né? A igreja é olho no olho. A igreja ela é a agência do reino de Deus que tira as pessoas do comodismo, né? E a tecnologia, querendo ou não, uma dos lados negativos da tecnologia é que ela propõe para a pessoa se acomodar um pouco mais, fique na sua, as coisas vão acontecer, vão vir até você, você só fica em casa, que chega para você a bênção, chega para você o lanche, chega para você tudo. Então, há uma tendência dessa acomodação, né? E o comodismo é algo que não faz parte da igreja, né? E hoje nós vivemos um tempo que a igreja está, além de um tanto quanto alguns acomodados, eu estou vivendo isso, irmãos, estou contando para vocês o que eu estou vivendo aqui, é porque aqui as igrejas já abriram. Nós trabalhamos com 30% da lotação dos nossos templos. Mas mesmo aquelas pessoas que poderiam vir, elas estão assistindo em casa, estão muitas vezes nem assistindo em casa, né? Mas simplesmente acomodaram-se em casa. Alguns estão realmente com medo, com receio. E nós, como voz profética, como sacerdotes do Senhor, precisamos levantar de uma maneira corajosa em relação à igreja para despertamento, porque um dos motivos pelo qual eu creio que Deus tem permitido essa ação do vírus é justamente para trazer um avivamento, é justamente para trazer um novo tempo para a igreja, justamente para trazer um despertamento para a igreja. E eu acredito firmemente, irmãos, que esse despertamento vem através de nós. Por isso precisamos estar curados, precisamos estar abençoados, precisamos estar encorajados. E essa coragem, ela, de fato, ela faz parte da nossa vida diária como sacerdotes do Senhor. Eu tenho falado com pastores que estão desencorajados, até mesmo desanimados. E quando eu conversava com alguns deles, Deus me levou, gente, ao Atos dos Apóstolos, ao começo de tudo. Eu até quero compartilhar contigo algumas coisas que Deus falou comigo. Eu não sou aqui catedrático, eu tenho aqui o conhecimento do Senhor, Deus me deu a graça de aprender algumas coisas com grandes homens de Deus, mas eu quero passar para vocês o que Deus tem falado no meu coração em relação à igreja do Senhor nesses dias. E Deus me levou para Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, todo mundo aí conhece, do acontecimento da cura do homem que estava à porta do templo chamada Formosa. O texto vai nos dizer que Pedro, eu até abri aqui, e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, né? A hora nona, 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que ali entravam.
Esse texto fala comigo, gente, porque hoje nós temos sentimentos antagônicos. Veja como é antagônico isso. O homem deformado na porta formosa. Talvez eles poderiam ter colocado ele em qualquer outra porta, mas justamente na porta chamada Formosa. Poderia ser uma atitude profética, nós vivemos esse tempo, né? Atitude profética. Coloque o deformado na porta formosa, que daqui a um pouquinho ele vai melhorar. Ou talvez pudesse ser, quem sabe, até mesmo uma atitude supersticiosa, né? A religião judaica tem lá algumas superstições. Os discípulos, por exemplo, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, acharam que é um fantasma, né? A gente fica até pasmo, crente acreditando em fantasma, mas é a realidade. Então poderia ser alguma superstição, mas a verdade é que a gente vê ali o antagonismo da igreja. Nós vemos hoje pessoas que antes não queriam ir para o templo. Hoje os templos estão fechados, ou pelo menos restritos. Ai, que saudade da igreja. Então, vivemos esse tipo de coisa. Quando as pessoas hoje estão tendo dificuldades de viver na igreja, a palavra do Senhor fala sobre ter coragem, ter ânimo. Hoje as pessoas estão um tanto quanto desanimadas, estão buscando de uma forma ou de outra ter a sua fé avivada, mas lá no fundo dos seus corações se sentem ainda desencorajados, não só na questão eclesiástica, na questão da igreja, mas na questão econômica. Será que eu não serei o próximo? Aqui na minha igreja mesmo, teve uma senhora agora recentemente que pegou o Covid-19 e pegou no marido e pegou nos filhos, e está todo mundo lá, os filhos estão em casa, ela está no hospital, o marido foi entubado. Então, quem sabe, mas está terminando, mas ainda existe. Então, lá no fundo, existe uma certa insegurança, esse antagonismo entre a fé e a incredulidade, entre confiar e muitas vezes demorar para as coisas acontecer, entre ter esperança e ver muitas vezes as coisas desmoronando ao nosso redor, coisas que não estão compatíveis com a nossa fé. Então era exatamente isso, o deformado debaixo da porta chamada Formosa, e nada acontecia, nada mudava. Muitas vezes nós vamos ter atitudes proféticas, mas muitas coisas vão ficar para depois, não vão acontecer. A Bíblia diz que diariamente eles colocavam aquele homem ali. E aí eu vejo 3 atitudes, pessoal, que Pedro e João tiveram naquele momento. Eu me espelho neles porque eram os líderes da igreja. E nós hoje estamos figurativamente no mesmo lugar de Pedro e João. Nós temos ido ao templo, eles foram para orar, provavelmente já deveriam ter passado outras vezes por aquele homem, provavelmente já teriam entrado pela porta Formosa, provavelmente aquele homem já tinha visto Pedro e João de passagem por ali, mas chegou o dia que Pedro e João, ao entrarem pela porta Formosa, olharam para aquele homem estendeu a mão para eles. E quando estendeu a mão para eles, para Pedro e João, a Bíblia diz que ele olhava esperando, né, receber alguma coisa, alguma esmola. E olha o versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Gente, a primeira palavra que Deus falou para mim, ao meu coração, essa expressão de Pedro: olha para nós. Nós vivemos hoje um tempo que nós precisamos dizer a este mundo: olha para nós. Ter a coragem de dizer às pessoas da igreja: olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha coragem. Eles estavam ali entrando na porta Formosa para uma oração. Agora eles param tudo, porque ali está um homem precisando de socorro, um homem que tinha debilidade física e com certeza emocional também, e financeira nem se fala, porque estava ali esmolando. Nós precisamos hoje, como líderes, como sacerdotes do Senhor, ter a coragem de dizer: olha para nós. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém poderia dizer: mas tem que olhar para Jesus, né? Não olha para o homem. Mas esse é o momento
que nós precisamos, como líderes, como homens de Deus, dizer para a nação, dizer para o povo, dizer para esta confusão em que está no coração das pessoas: olha para nós. A coragem de dizer: olha para mim. Às vezes você está com dificuldade, está com alguma luta, com uma situação adversa, mas nós precisamos ter esta coragem poderosa em Deus de dizer: olha para mim. Eu sou escolhido, ungido do Senhor. Querido pastor, querido líder, você é esta pessoa que tem esta autoridade no nome do Senhor Jesus, de apesar de ter pessoas com dificuldades, a nação não sabendo exatamente o que vai acontecer no amanhã, muitos cheios de dúvidas, de você chegar e dizer: para tudo, olha para mim, olha para mim. O olhar das pessoas está procurando alguém como referência. E nós somos esta referência nesse tempo de crise. Tempos de crise exigem referências. Homens de referências, como foi Moisés, como foi Josué, como foi Elias, como foi Eliseu e outros tantos da palavra. E ter essa coragem. Por que aquele homem continuava ainda do mesmo jeito? Porque ninguém tinha tido a coragem de dizer: olha para nós. As pessoas só davam ali a moedinha, passavam, entravam e faziam o que tinham que fazer. Então, Deus falou ao meu coração: servo, você precisa ter esta coragem, essa autoridade, essa unção que eu te dei como sacerdote, de dizer às pessoas: olhe para a minha vida, olhe para mim. E quando o homem olhou, diz ali a palavra do Senhor, que Pedro e João, no versículo 4, ele diz assim, né? Aliás, no 5 diz: e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, no versículo 6, não possuo nem prata, nem ouro. Outra coisa que Deus falou no meu coração: nós temos que ter coragem para dizer o que não temos. É fácil dizer: olha para nós, é bom, é importante. Tendo a unção, nós conseguimos dizer muitas vezes, mas nós temos que aprender como líderes a dizer o que não temos. Pedro e João estavam limitados também financeiramente. Pedro e João disseram: nós não temos ouro, nós não temos prata. Hoje, talvez, você tem muito que dizer daquilo que você não tem. E nós precisamos ter a coragem de continuar sendo humanos e dizendo: eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou uma referência, eu tenho uma unção de Deus, eu tenho um chamado de Deus, mas eu tenho limitações. Reconhecer isto. Essa pessoa, essa pastora que enforcou-se na mesma rua em que eu morava, ela não teve a coragem de dizer o que não tinha. Ela não teve a coragem de dizer que não tinha mais força, que não tinha mais ânimo. Nós estamos aqui num grupo de pastores para dizer também o que não temos. Quantos têm pedido ajuda? O Bispo Maurílio, juntamente com a sua equipe, essa equipe tem ajudado tantos pastores. Eu tenho procurado fazer isso aqui também em minha cidade. Mas muitas vezes as pessoas não têm coragem de dizer o que elas não têm. Os líderes não têm coragem de dizer da sua limitação emocional, da sua limitação psicológica, da sua limitação financeira, econômica, em todas as áreas. Nós precisamos, queridos servos do Senhor e servos do Senhor, ter a coragem de dizer: olha para nós, mas também ter a coragem de continuar sendo gente, continuar sendo humanos, continuar reconhecendo que, apesar de homens de referência, nós precisamos ainda mostrar que somos humanos, temos limitações. Foi o que Pedro e João disseram para aquele homem. Aquele homem esperava receber. Querido, a igreja espera receber coisas de você. A igreja espera receber uma palavra, uma profecia lá do altar para acalmar o coração, algo que de repente venha dos céus direto. E talvez isso não está acontecendo. A igreja espera ver em você e eu uma referência. Mas a igreja também sabe que nós temos limitações e temos que ter essa coragem e de entre nós aqui dizer o que não temos, o que estamos precisando, o que nós não conseguimos alcançar. Muitas vezes nós queremos fazermos de todo o empenho para manter o ânimo, de mantermos de pé. Isso é verdade, é o olhar para nós. Porém, temos que ter a coragem de dizer o que não temos. E por último,
eles tiveram a coragem de dizer, então, o que temos. Eles disseram, então, para aquele homem, mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Queridos, mais do que nunca, a voz sacerdotal também tem que ser a voz profética. Dizer, olha para mim, dizer o que não tenho, eu vou precisar. Mas mais do que tudo, chegou a hora de os líderes da igreja do Senhor Jesus dizer o que tem e dar o que tem. Eles disseram, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Não é hora de reter, é hora de abrir a boca de maneira profética e liberar palavras de cura e de restauração e de motivação sobre a igreja, sobre a nação, sobre o mundo. Nós sabemos que o mundo é do maligno. Nós sabemos que Satanás está agindo de todas as formas. Hoje eu recebi uma pessoa que mandou lá uma palavra que diz que depois de julho, né, essas profecias que a gente ouve, né, que depois de julho vai haver uma nova ordem, as igrejas tudo vão virar uma só e tudo mais. E aí as pessoas ficam com mais receio ainda. Outro dia veio uma profecia que ia ter 3 dias de escuridão e que a terra ia ficar escura, que não ia funcionar celular, que as pessoas iam comprar velas e tudo mais. Já passou, não veio a escuridão, mas as pessoas ficaram com medo, ficaram com receio. E nós precisamos hoje dizer o que temos. Nós temos o quê? Nós temos o poder do nome de Jesus sobre a nossa vida. Nós temos a autoridade do nome de Jesus sobre a nossa vida. Sabe, queridos, nós vivemos esse tempo antagônico. Sabe o que a gente fazia quando as pessoas estavam doentes? Vem à igreja, nós vamos orar e você vai ser curado. Nesses dias de coronavírus, a gente tem que dizer para os doentes ficar em casa. Não venha ao templo. Você não pode vir à igreja, porque você está com febre, você está gripado, você está resfriado. Então nós vivemos num tempo antagônico. Mesmo assim, precisamos continuar dizendo o que temos. Nós temos o poder do nome de Jesus que cura, nós temos o poder do nome de Jesus que liberta, nós temos o poder do nome de Jesus que guarda, que protege, nós temos o poder do nome de Jesus que dá livramento, e nós temos o poder do nome de Jesus que tudo restaura e restitui de maneira dobrada. Eu estou aqui como voz profética, queridos, para dizer, em um nome do Senhor Jesus, virá um tempo de restauração. Muitos estão falando que esse primeiro semestre já deu o que tinha que dar e que o segundo será pior ainda. E eu tenho levantado a minha voz para dizer, porque Deus já falou no meu coração, lá no mês de março, queridos, que Deus está trazendo um lastro econômico para esta nação. Essa nação não vai afundar economicamente, quando muitos estão dizendo, ou até pela lógica, estão vendo. Deus está trazendo um laço econômico através do agronegócio, que já neste mês de maio passado alcançou um recorde de mais de 10 bilhões de exportação, e mesmo com as nações com as suas fronteiras fechadas. E eu tenho profetizado que o Brasil, nesse segundo semestre, vai reagir. Nós estamos entrando no mês de junho, é o mês do limiar, é o último mês do primeiro semestre. E eu tenho profetizado que a glória da segunda casa, como está na palavra, é maior do que a primeira, pois então a glória do segundo semestre vai superar a tudo aquilo que aconteceu nesse primeiro semestre. Eu tenho feito o que Pedro e João fizeram, o que temos, nós te damos. Não adianta ter e não ter a coragem de dar. Não adianta ter e não ter a coragem de liberar. Não adianta ter e não ter a coragem de profetizar. E eu tenho declarado em nome de Jesus, esse ano ainda, aqueles que são fiéis, aqueles que confiam no Senhor, vão experimentar a restituição de tudo aquilo que se foi. Muitos têm me dito, mas o desemprego está aí, mas as empresas fecharam, mas os autônomos não têm mais o que fazer. Pois eu tenho declarado em um nome de Jesus de Nazaré, se alguma empresa fechou, no lugar dela vai abrir outra maior. Se alguma porta de emprego fechou, Deus vai abrir uma maior. Se algum autônomo perdeu o seu trabalho,
Deus tem algo maior, sabe por quê, gente? Porque o que temos, nós temos que dar para esta nação. O que temos, nós temos que dar para o povo. Que muitas vezes, quando nós não damos a palavra profética a eles, como disse Pedro e João, né? Em um nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É tempo de nós dizermos à igreja, levanta e anda. Não é mais tempo de esperar, não é mais tempo de se acomodar. Levanta e anda. É tempo de dizer para a nação brasileira, levanta e anda. E é tempo de dizermos uns aos outros, como pastores, como líderes, como sacerdotes. Se você, meu irmão, minha irmã, de alguma forma está paralisado, eu profetizo, levanta e anda, porque o que temos nós vamos repartir com os que não têm, e aquele que estiver prostrado vai levantar, pois a palavra do Senhor diz que o coxo levantou, ele se firmou e saiu louvando, glorificando a Deus. É isso que vai acontecer em nossas igrejas. Eu não sei por quanto tempo o vírus vai continuar. Eu não sei por quanto tempo essa situação vai permanecer, mas uma coisa eu sei: enquanto eu puder respirar e falar, eu vou dar o que eu tenho. Eu vou dar o que eu tenho. Eu vou ter coragem para dizer, olhe para nós, olhe para a igreja. Muitos disseram, olha aí, pessoas estão fazendo doações bilionárias, milionárias. O que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo o que sempre fez: abençoar os necessitados, socorrer os desesperados. A igreja não parou nunca de fazer. Então nós temos que continuar dizendo o que temos, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Esta é a minha palavra hoje para você, pastor. Levanta e anda, avança, prossegue, não desanima. Não é tempo de recuar, é tempo de ter sim prudência, mas prudência acompanhada com autoridade espiritual, prudência acompanhada com ousadia espiritual, porque o Senhor tem te revestido de uma autoridade profética para ordenar, para determinar, para abençoar as nações, para abençoar o Brasil, para abençoar a igreja, para abençoar os povos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu creio, queridos, que Deus está fazendo algo para mudar certas circunstâncias que estavam encroadas. Eu uso essa palavra, meu pai usa essa palavra, encroadas, que não ia para frente, que não saía também do lugar. Aquele homem estava ali encroado, isto é, só ficava ali para receber as esmolas. Mas naquele dia, o nome de Jesus mudou tudo. E hoje, eu creio que é o dia, nesse primeiro dia do último mês, desse primeiro semestre, eu quero declarar que você, sua igreja, seu ministério vai avançar. Quero declarar que o Brasil, que a nação e que tudo aquilo que Deus preparou vai avançar, porque o que temos, estamos dispostos a dar para aqueles que não têm, em nome de Jesus. Amém. Sim, sim. Com certeza, meu amigo. Fica à vontade. Glória a Deus. E, através dessa oração sobre esta palavra, declarar que a igreja continua sendo referência, que os líderes e os sacerdotes dessa nação continuam sendo referência, e que aquilo que tu tem, pastor, o que tu tem, pastora, o que tu tem, líder, é o que você precisa ter coragem para dar às pessoas que estão hoje ao teu redor. Aonde você puder alcançar, continue liberando a palavra profética. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o teu nome pela oportunidade de estar me comunicando com esses irmãos e irmãs queridos. Louvo o teu nome porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. E eu libero uma palavra profética, uma palavra de oração, aonde, Senhor amado, nós temos a coragem de dizer, olha para nós. E mesmo com as nossas limitações, poder abrir os lábios
e liberar o que nós temos, porque temos a unção do Santo, temos a unção do Todo-Poderoso, temos a unção de Jeová Rafá, temos a unção de Jeová Jireh, nós temos a unção de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e isso que temos em nome de Jesus, na unidade de oração com esses líderes, nós liberamos sobre a igreja brasileira, nós liberamos sobre a igreja do Senhor Jesus nas nações, nós liberamos o que temos sobre o Brasil, nós liberamos o que temos contra o coronavírus e contra toda a pandemia, em nome de Jesus, o que temos, nós liberamos agora, para que a igreja seja avivada, a igreja seja restaurada, as pessoas sejam tomadas por uma unção de renovo nesse tempo, em o nome de Jesus. Eu libero aqui uma palavra de total restauração na mente, na alma, no corpo e no espírito, e assim como aquele homem saltou sobre os seus artelhos, hoje em nome de Jesus eu declaro que nós vamos saltar, vamos nos pôr de pé e vamos avançar para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração, Pai, e já te agradecemos pela vitória. Amém. Amém, amém. Obrigado. Deus abençoe, pastor Tiago. Criciúma está aqui. Como eu costumo dizer, a porteira não tem tramela, é só chegar e entrar. Amém. Se você que está me assistindo agora, está me vendo aí, vir para o Sul, por favor, me procure. Vem aqui, vem em Criciúma. Eu vou preparar um café gostoso, vou preparar um churrasco. Olha, eu vou fazer um desafio aí para todo mundo. Chimarrão, Não, chimarrão não falta nunca. Mas eu vou fazer um desafio aí. Se você quiser vir para cá, hoje os ônibus não estão andando, mas você quiser lotar um ônibus, quando o ônibus lotar, o churrasco é de graça. Que beleza, hein? É de graça aqui, viu? É de graça. Não, de verdade. Eu falei isso lá para um pastor e ele não acreditou. No primeiro momento eu disse assim, pode fazer. E ele chegou, o churrasco é de graça. Então, o churrasco aqui é de graça. Vem até aqui. Agora, se eu souber que você veio a Criciúma e não me visitou, eu vou descobrir aonde tu mora. E quando eu for aí perto onde tu mora, eu vou te visitar. Em nome de Jesus. Gente, carinho, Deus abençoe a vocês. Obrigado, pastor Tiago, um grande amigo. Um abraço a todos, que Deus abençoe. E precisando, estamos aqui às ordens para estar cooperando com esse grupo sacerdotal que Deus tem levantado nesses dias com o propósito de nos estar animando, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Amém, meu amigo. Eu quero te agradecer, não só por hoje, por essa palavra extraordinária. Eu tenho certeza, né, que tem gente feliz aí que já tem um esboço para domingo, né? Uma palavra muito boa, excelente. Ora e prega de novo. Mas agora, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer porque você está sempre aqui, tem compartilhado os nossos links com alguns pastores aí do Sul, né? Você não está aqui, entrou aqui só para pregar ou só para falar, você tem realmente participado, a gente tem se falado bastante, né, através do WhatsApp, telefone. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua amizade, pela sua generosidade. Eu preciso contar aqui duas coisas rapidinho antes de passar para o Bispo Laerte. Uma é que uma vez meu pai, eu lembro, eu era criança ainda, até tentei falar com ele aqui, mas ele está numa outra reunião, parece do Zoom lá, então não teve como. Mas uma vez eu ainda era criança lá em São Paulo, em Itaquera, onde meu pai era pastor, e um líder, um obreiro da igreja, muito ativo na igreja, ele se enforcou, né? Ele se matou. E meu pai ficou muito triste, logicamente, com aquela situação. Meu pai chorou, né? Eu vi, poucas vezes eu vi ele chorar, assim, vocês sabem, né, que ele é bastante animado e tal. Já vi ele chorar na presença de Deus. Agora, por tristeza, desânimo, foi, acho que a única vez, talvez. E aí meu pai ficou com aquela dor dentro do coração muitos anos. E aí numa reunião de pastores, não online como aqui, mas uma reunião de pastores, no Conselho de Pastores de São Paulo, na hora, meu pai foi pregar nessa reunião, eu estava com ele.
Na hora da reunião, um dos pastores, que eu não lembro quem foi na época, que estava com o microfone, falou: olha, eu queria que vocês contassem para alguém que está do seu lado uma situação que está tirando a sua paz e essa pessoa vai orar por você. Aí você imagina, meu pai, pastor Silmar Coelho, preletor, né, daquele momento e tal, ele disse que olhou para um lado, olhou para o outro e tinha um senhor, um velhinho, um pastor velhinho de cabeça branca. E meu pai então resolveu desabafar e falou para ele: olha, eu tenho uma dor no meu coração porque um obreiro da igreja que eu sou pastor, que eu fui pastor há muitos anos atrás, se matou. E eu, como pastor, não pude ajudar porque ele não pediu ajuda, eu não tinha ideia. E essa dor dói, isso machuca o meu coração. E aí aquele senhor, aquele velhinho de cabeça branca, muito experiente, né? Talvez não tão conhecido quanto meu pai, mas muito mais experiente até do que meu pai no ministério. E ele falou: ah, Silmar, poxa, Silmar, nem Jesus conseguiu impedir Judas de se matar. E quando aquele senhor falou isso, meu pai já contou isso em algumas mensagens para líderes, ele falou que ele foi curado com aquela palavra, né? Então eu estava aqui relutando, porque não é meu dia de falar aqui, né? O Bispo Laerte vai dar alguns relatórios aqui, mas o Espírito Santo estava falando no meu coração sobre isso, e eu resolvi compartilhar com vocês. Até tentei chamar ele para entrar aqui, orar ou dar essa palavra para a gente, mas teremos outras oportunidades. Então, meu amigo, de verdade, eu lembro que eu falei com você no telefone, porque saiu aqui no Rio, nas mídias, né, que uma pastora se matou em Criciúma, e eu falei: poxa, Criciúma, o líder que eu conheço, o apóstolo José Carlos. Então eu liguei para você, eu lembro disso, e você me contou, né? Rapaz, foi na minha rua, né? Então essa situação, gente, parece que não, mas a gente está aqui online. Se você precisa conversar, por favor, procure alguém. Esses dias eu já falei aqui numa outra reunião, um pastor, eu estava olhando meus contatos no WhatsApp para convidar para essa reunião e convidei um pastor e ele falou: não vou entrar não, amigo. Hoje eu vou acabar com tudo. E eu demorei até a entender, né? Mas ele estava falando em suicídio. Um pastor, um amigo meu, de uma grande igreja, e eu fiquei surpreso com aquilo. Eu não imaginei o quanto que era Deus mandando eu mandar um WhatsApp para ele, né? E aí a gente conversou, eu falei para ele: olha, a atitude mais covarde que alguém possa tomar é o suicídio, porque você acha que você vai acabar com uma dor temporária e você vai colocar um sofrimento permanente, né, sobre aqueles que te amam, sobre a sua família. E ele começou a chorar. Claro que ele não se matou, eu tenho tentado acompanhá-lo, né, de perto, mas é mais sério do que a gente imagina. Então, apóstolo José Carlos, muito obrigado por essa Amém. palavra. Eu estava Glória a Deus. aqui, às vezes eu olho para baixo aqui que eu estou anotando tudo, Deus tem falado muito comigo aqui. Eu até escrevi aqui: olha, não temos ouro nem prata. E aí eu anotei aqui, ó, o sobrenatural aconteceu depois que foi revelada a limitação natural, né? Amém. Então foi Exatamente. exatamente isso, né? Pedro e João disseram o que eles não tinham, e aí quando eles reconheceram a limitação natural, Deus entrou com o sobrenatural e resolveu a situação. Então, pastor, a palavra tenho certeza que abençoou a todos nós, né? Amém. Eu quero passar para o Bispo Laerte aqui, que vai nos dar algumas Tiago, informações. Sim, Tiago, não só agradecer mais uma vez, agradecer também a presença aqui. Eu estou vendo do pastor Luiz Duarte, que é meu pastor lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão. Luiz Duarte, que legal. um irmão querido, um filho na fé também, é um dos nossos pastores da Igreja Apostólica Caminho de Deus. Luiz, um abraço, Deus abençoe a igreja toda lá no Rio Grande do Sul. E um Amém. abraço a todos em nome de Jesus, fico sempre à disposição, né? E que Deus Amém. abençoe a todos.